Oi, amores! Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? E vamos então a mais um episódio do Mamãe Investiga. Hoje eu tô querendo falar aqui com vocês a respeito de como um bate-papo, né, como uma conversa é muito importante, né? É muito legal, é muito interessante a gente estar sempre assim conversando com as pessoas. E isso pode trazer pra gente muitas novas ideias, ideias interessantes, possibilidades até mesmo de ter ideias novas para intervir na vida dos nossos filhos, né? Então, assim, o bate-papo é muito legal, gente. Não só o nosso bate-papo aqui no YouTube, que a gente faz todas as semanas, né? Mas também é muito importante, muito interessante ter o retorno de vocês, ter aí também, né, o diálogo, né? Eu falo aqui, vocês retornam, vocês me perguntam algumas coisas, vocês trazem algumas sugestões, isso é muito legal, é muito importante. Mas também no nosso dia a dia, a gente precisa também sempre estar conversando com as pessoas à nossa volta, né? Então, é para esse assunto que eu chamo vocês para um vídeo bem legal. Eu tirei 8 ideias muito legais, muito interessantes para a gente aplicar e para a gente praticar com os nossos filhos autistas ou não também, né? Para a gente praticar no nosso dia a dia para ajudar a estimular, para ajudá-los a desenvolverem, tá bom? Então são 8 ideias, gente. Vem comigo para vocês saberem as 8 ideias maravilhosas que eu acabei assim pegando em algumas conversas com algumas pessoas que têm conhecimento na área do autismo ou que têm experiência na prática com o autismo, tá bom? Vem cá para vocês conhecerem as 8 ideias. Bem, gente, antes de falar das 8 ideias que são muito interessantes, que eu vou colocar aqui para vocês nesse vídeo, eu vou pedir para vocês já sentarem o dedo no like e se inscreverem no canal e compartilharem com seus amigos, porque o vídeo tá muito legal hoje, tá bom? Então, aproveitem e já se inscrevam aqui no canal para vocês começarem a ter... Vocês vão começar a ter mais ainda, né? Vídeos de ideias maravilhosas que eu vou deixar aqui pra vocês toda semana. Então, vão dando like e compartilhando e se inscrevendo, não esqueçam, tá? E apertem o sininho para vocês conseguirem receber as notificações de todos os vídeos do nosso canal, tá bom? Gente, vale aqui lembrar que é muito importante a gente conversar com as pessoas no dia a dia e sempre tentar buscar dentro da conversa, aprender aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom assim, a gente descarta, né? Então, assim, mas eu só tenho aprendido coisas boas com as pessoas que eu tenho conhecido. E nas conversas informais, a gente tem alguns tipos de conversas que a gente pode fazer, né? As conversas que já vêm naturalmente no dia a dia, as conversas informais. A gente tem também, a gente pode promover rodas de conversas sobre o autismo, que é muito legal, muito interessante, tem acontecido muito aqui na região onde eu moro. Então, as rodas de conversas sobre autismo, eu até vou deixar linkado aqui assim, ó, nos cards para vocês, ou também na descrição do vídeo, uma roda de conversa, resumo de uma roda de conversa que eu consegui ir, né, que eu fui convidada e consegui comparecer. E também é importante a sociedade se mobilizar e sempre buscar fazer essas rodas de conversa, né? Sempre se unir para buscar melhores soluções acerca de qualquer tipo de assunto, mas aqui como no canal eu tô falando do autismo, então para discutir e tentar buscar algumas soluções a respeito, né, dos tratamentos e de qual caminho que o tratamento do autismo e tudo mais vai tomar. Então isso tudo é muito importante. Também é importante a gente na consulta, né, terapêutica, a gente sempre perguntar antes pro terapeuta, sabe? Ou sempre pedir, né, dizer que a gente sempre quer, se o terapeuta não disponibiliza, que normalmente eles disponibilizam, mas
Se não costuma disponibilizar, a gente pode muito bem, quando a gente está ali requerendo serviço, a gente pode muito bem pedir para que ele tenha esse tempo para conversar com a gente, que isso é muito importante, tá? É de extrema importância tanto para o terapeuta quanto para a gente, que é mãe e pai do paciente. Então, precisamos estabelecer esse tipo de vínculo, de conversa com os terapeutas. E daí a gente vai tirar muitas ótimas ideias. E a gente também pode dizer as ideias, as inovações que a gente tem feito em casa, as dicas que a gente tem para eles também, porque a gente também desenvolve algo diferenciado em casa. Quando a gente tem esse prazer, né, de estimular o filho, a gente acaba desenvolvendo algo diferente que a gente pode levar até os terapeutas. Então, isso é importante, há um ganho para ambos os lados, tá bom? Mas então, já falei demais, vamos acabar com o nosso blá 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 aqui e vamos entrar efetivamente nas 8 ideias, né? E como que foi que eu cheguei nessas ideias, como que eu tive uma conversa muito interessante. Eu vou falar tudo aqui pra vocês, tá bom? Bem, gente, o que acontece? Um dia desses eu andei conversando aí com uma coordenadora de uma escola e eu e meu marido, a gente estava conversando com ela e tal, sobre o Bernardo, e ela falando sobre os autistas na escola dela. E foi muito interessante o nosso bate-papo. E nessa troca que a gente teve, ela mencionou que os autistas da creche, eles são estimulados a ficarem sentados na hora que precisam ficar sentados e também, né, a levantarem, fazer as atividades na hora que precisam levantar, ou seja, a obedecer comandos. Eles estão sendo estimulados a isso, e ela explicou pra gente a maneira que ela tá fazendo, que as professoras estão fazendo para estimular. E eu achei bem interessante que ela falou que o que elas utilizam? Elas utilizam algo de interesse do autista, tá? Para fazer com que o autista queira obedecer aquele comando, para fazer com que ele se interesse e se segure um pouco mais sentado ou em pé fazendo alguma atividade, ou enfim, realizando a atividade que tem que ser realizada, tipo, você fulano precisa desenhar, ou você fulano precisa sentar. Daí ela falou que ela utiliza os mecanismos assim, tipo, escolhe um objeto que seja de muito interesse do autista. E aí eu fiquei pensando, né? Daí ela falou que tem um dos autistas também que ele se interessa muito por música, por caixinha de música. Sabe aquelas caixinhas de músicas antigas aquelas caixinhas que tinham uma corda, né, que você gira e depois você solta e começa a tocar musiquinha e rodava uma bailarina e roda, né? Ainda existem essas caixinhas, né? Mas sabe essas caixinhas de música? Então, elas utilizam para um dos autistas. Quando ela falou isso pra mim, gente, quando ela me disse isso, eu fiquei assim, falei, pronto, é isso. Porque eu fiquei pesquisando quando ela disse quando ela tinha mencionado, né, que utilizava uma coisa, um objeto de interesse, eu falei assim, pronto, o Bernardo tem vários objetos de interesse. E algumas coisas de interesse dele são mais assim, acender e apagar a luz, fazer algumas coisas que não seria para ele ficar com o objeto na mão. Aí eu fiquei assim, o que eu vou utilizar para ajudar o Bernardo a ficar sentado? Se bem que o Bernardo não é difícil de permanecer sentado. Daí eu fiquei pensando assim, que eu utilizaria a caixinha de música para ajudar o Bernardo a a obedecer outros tipos de comando. E também comecei a pensar no processo de desfraude, gente, que aí veio à luz a ideia. E foi muito legal essa minha conversa com ela, sabe? Porque daí eu linkei tudo e renovei aquela ideia para trazer aqui para casa para minha necessidade, porque eu tinha, às vezes ainda tenho dificuldade, né, e necessidade de fazer o Bernardo ficar sentado no piniquinho ou na privada. Então, eu pensei logo, pensei rápido, pesquei a situação ali e trouxe
a ideia aqui para casa, né, gente? E foi muito legal, muito interessante, porque foi até no dia do aniversário dele eu consegui que ele fizesse o primeiro número 2, tá, gente? Pra ser delicado aqui com vocês, lá no Piniquinho. E foi justamente utilizando essa ideia da caixinha de música, porque esses dias, um dia desses aí, ele deixou cair a minha caixinha de música. E quase quebrou, sabe? Mas tá funcionando. E ele nunca tinha visto a caixinha de música de perto. Eu nunca tinha me interessado em deixar na mão dele. Nunca tinha pensado em botar pro Bernardo ver a caixinha de música, não sei porquê. E daí, nesse dia que ele deixou minha caixinha de música cair, eu falei, gente, por que eu não tive essa ideia antes? E ele gosta muito. Está muito interessado na caixinha de música. E eu tô muito feliz com isso, tô utilizando isso pro processo de desfraude do Bernardo. Então, a primeira ideia aí que eu já contei pra vocês, toda essa história, é só pra falar da caixinha de música, tá, gente? Que vocês podem utilizar ou algo de interesse do filho de vocês pra manter o filho de vocês sentadinho e fazer o desfraude, ou manter sentado pra poder realizar uma atividade. Se ele tiver que realizar uma atividade e o objeto não permitir, o objeto ficar competindo com a atividade, o que vocês fazem? Expliquem para ele, né? Vocês podem chegar e falar, olha, filho, agora você precisa sentar. Você vai pintar. Após você pintar, eu entrego o videogame, eu entrego o celular. Você precisa fazer a atividade de pintura. Né, gente? Então, assim, eu sei que isso vai funcionar só para alguns graus de autismo. Eu sei que há graus de autismo que talvez não funcione, que talvez demore a funcionar, mas não custa a tentativa, né? Não custa tanto a gente começar a tentar, né? A gente persistir na tentativa. Então, é uma ideia aí para vocês aqui no canal, tá bom? Então, agora vamos para o segundo item, né? Para a segunda ideia que eu tive em algum tipo de conversa ou até mesmo indicação terapêutica, tá? Nas terapias do Bernardo. Gente, se vocês estiverem escutando algum barulho, né, de TV, alguma coisa aí atrás, é porque a TV aqui em casa tá um pouquinho alta, tá? Meu marido tá assistindo TV lá na sala com o Bernardo e tá um pouquinho alta. Bem, o segundo item que foi indicado pra gente, foi até pela terapeuta do Bernardo, pela psicopedagoga dele. Depois eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. O site dela, ela tem um site que dá muitas ideias legais também. Então, o segundo foi a ideia de eu comprar um boneco. Ela falou, Dani, compra um boneco, pode ser um boneco ou uma boneca, pra gente começar a estimular o Bernardo no banho. E não só no banho, né, gente? Também estimular a se esfregar a boneca. E também estimular a falar o nome, nomear as partes do corpo e várias outras coisas. A bonequinha pode servir para o desfraude, pode servir para tantas outras coisas legais. E até mesmo para empatia, né? A questão do carinho, do amor pelo próximo. E todos esses outros temas, tudo mais, assim, que a gente pode imaginar que envolve um outro ser humano, ou uma boneca, ou um boneco. Até o faz de conta, né? Dá para estimular. Porque o autista não tem muito, mas a gente pode tentar estimular. Então, muito legal a ideia do boneco. Só que eu fui buscar um boneco, sabe, gente? Mas eu encontrei só um boneco, um menino, muito caro, que era Bebê Alive, era muito caro. E eu não tinha condições de comprar, comprei uma boneca mesmo. E tá o Bernardo utilizando a boneca como recurso terapêutico no banho, tá? Então, assim, ele utiliza, tem outros locais também, mas por enquanto tá mais pro banho. E deu super certo, muito certo. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu tenho vídeos aqui e tenho fotos, então eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, tá bom? E é muito legal, uma ideia maravilhosa que ela deu. E vocês sabem quem é psicopedagoga. Quem não sabe quem é psicopedagoga do Bernardo, eu vou deixar o site dela e daí vocês vão conhecer quem é, tá bom? Bem, vamos ao terceiro item.
item que eu vou falar aqui pra vocês é um item com uma conversa com uma professora e com o meu dia a dia, né, que eu trabalho com essa professora. Então, eu acabei aprendendo a fazer um material muito legal com ela. E eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Vai aparecer a foto dele aqui. E nada mais é que uma boquinha. Então, ela utilizou papel cartão. Vou deixar a foto da boquinha aqui pra vocês. É só fazer um círculo, dobrar ao meio, tá? Eu não vou fazer aqui pra vocês, mas depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só pra mostrar como ela fez. Mas você pode fazer com cartolina, você pode fazer com emborrachado ou EVA, você pode fazer também com feltro, tá? Então, você pode fazer com algum tipo de tecido. Bom, gente, então esse material é justamente para ensinar a escovação. É só utilizar uma escovinha velha, né? E utilizando para escovando essa boca artificial, fazendo a criança, né, com autismo, ou a criança que precisa aprender como pode escovar o próprio dente, ela vai acabar escovando essa boquinha e vai ter uma condição melhor de aprender a escovar o próprio dente, tá ok? E, gente, outra ideia bem bacana que eu tive, que eu peguei com a mãe de um outro autista que fica esperando, assim, né, na clínica que o Bernardo faz fono. Ela fica esperando também ali comigo na sala de espera. Então, outra mãe. Então, outra dica foi uma mãe que deu pra mim, que foi do processo de desfraude, que eu ainda não tinha pensado nisso, né? De repente, você aí do outro lado ainda não pensou também. Eu fiquei raciocinando, poxa, Bernardo ainda tá com muita dificuldade de comunicar que quer ir ao banheiro. E eu vou começar a deixar ele sem fralda pra ir aos locais e imagina se ele suja aquela cadeirinha ótima pra limpar, aquela cadeirinha do carro, gente, vou deixar a foto aqui. Ótima, né? Não é ótima, não é fácil de limpar, muito pelo contrário. Então eu falei assim, nossa, eu tô só pensando como é que vai ser, que ele vai deixar escapar ali com certeza o xixi. Aí ela falou assim, Dani, por que que você não compra um tapete, aqueles tapetes para cães? E aí, gente, eu comprei, já coloquei até em prática. Vou deixar aqui também a foto e a marca do tapete que eu comprei. É um tapete de cão, sabe? Que o cão faz xixi ali e fica como se fosse uma fralda, ele absorve o xixi do cachorro. Então, eu comprei pra colocar lá na cadeirinha do Bernardo e tá super funcionando. Muito legal, gente. Gente, aqui vai a outra dica maravilhosa, muito, muito, muito boa, que a mais nova fono do Bernardo, né, que agora ele entrou numa sessão com uma outra fono, e é uma dica que ela tem, nem que ela nem disse pra mim, ela demonstrou pra mim junto com a psicóloga. Primeiro, eu já vou começar falando assim que o trabalho delas em parceria é maravilhoso. Elas atendem o Bernardo no mesmo horário, né? O Bernardo fica com as duas, é atendido pelas duas no mesmo horário. Gente, eu pensei assim que pudesse não dar certo, mas nossa, como dá certo, como é maravilhoso, pelo menos com elas. Nossa, dá super certo, sabe? E como elas são integradas, como elas são parceiras, sabe? Estou apaixonada. Então já começa a dica por aí, né? Eu acho que já começa falando sobre a parceria aí entre os profissionais, que é algo que eu acho que muitos profissionais não fazem e deveriam fazer. Mas eu fico, assim, abismada também com o carinho e a felicidade com que elas atendem o Bernardo. E essas atendem pelo setor público. Então, assim, é ainda mais impressionante. E a força de vontade delas, as invenções delas, sabe? E como eu falei pra vocês da parceria, eu até comparo. Eu falei até para as duas já, que eu comparo, falei para as duas não, falei só para psicóloga. É a psicóloga e a fono que atendem juntas o Bernardo. Então eu comparo a parceria delas a, assim, aqueles apresentadores de TV que tem parceria que é maravilhosa, ou a uns palhaços, sabe? Uns palhaços que tem aquela parceria que é tremenda, que a criança fica vidrada nas palhaçadas.
ou qualquer outro comediante que tem parceria que dá super certo, sai bem legal o trabalho, eu comparo a isso. Eu só tenho a que agradecer mesmo. Eu sou muito grata. Agradeço muito a Deus e sou muito grata a elas pelo trabalho que elas fazem. E assim, o setor público nesse momento com elas está de parabéns, né? Como a gente pode entender e perceber que há pessoas que gostam de trabalhar no setor público ou no particular, trabalham super bem, e há pessoas que não gostam de trabalhar nem no setor público e às vezes muito bem nem no setor particular. Então, tem essas coisas, né, gente? Então, assim, a gente não pode tirar, elas são super estáveis, são, né, tem gente que fala assim, o serviço estável, serviço público, quando a pessoa é estável não funciona. Depende da pessoa que está trabalhando, tá? Então, elas vieram para mim com uma ideia, assim, perfeita de sucata. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. Elas fizeram um carrinho de sucata e colocaram o Bernardo para sair da sessão com aquele carrinho e cantaram a música Dirigindo o Meu Carro. Dirigindo o meu carro, eu vou à praia dirigindo o meu carro, bi, bi, e as duas cantando juntas, sabe? Elas têm uma interação, uma fala, outra responde, uma canta, outra canta, a mesma coisa e se ajudam, e é muito legal. Acho que esse clima, acho que essa parceria também chama a atenção da criança, sabe? E eu digo aqui pra vocês que tudo que o Bernardo aprende com mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa para ele, cantando a mesma música para ele, expondo a mesma ideia, falando a mesma palavra, tudo que ele aprende dessa maneira, assim como ele aprendeu tchau, todo mundo dá tchau. O oi já é mais difícil, que nem todo mundo fala oi, né? Às vezes as pessoas só vão dar um beijo, enfim. Mas tchau, todo mundo dá tchau. Então, assim, isso ele aprende com muito mais facilidade. Ele quer repetir, ele se esforça para falar quando todo mundo faz o mesmo gesto. Isso é muito legal, gente. Então, elas fizeram um carrinho e depois, durante a semana, ele ficou tentando cantar essa música do carrinho aqui, que eu vou deixar aqui para vocês. A foto que eu tirei delas com ele. Não tô mostrando o rosto delas, né? Porque eu não vou expor as pessoas. Mas, gente, é muito legal. Tô muito feliz, tá? Com o desenvolvimento lá nessa terapia e com o retorno delas, com a intenção, a boa intenção que elas têm, com, como é que eu vou dizer? Estou muito feliz com tudo que elas têm feito pelo Bernardo, tá bom? Tô muito grata, muito feliz mesmo. Então, uma outra ideia que a outra fã do Bernardo, que já acompanhava o Bernardo, já estava fazendo há mais tempo um trabalho legal com ele. A outra ideia que uma ideia que ela deixou para mim foi utilizar cones para fazer a criança gritar dentro do cone. Ah, oi, alô, ou falar, né? Simplesmente falar e ouvir, sabe, a voz ecoar um pouco mais e tudo mais. É bem legal essa ideia para fala também, tá, gente? Então, essa é uma dica que a outra fono do Bernardo deu, que é muito interessante, que o Bernardo faz direto. Esses dias nem foi um cone, foi algum objeto mais fechado, assim, e o Bernardo, agora eu não tô lembrando, mas o Bernardo pegou o objeto e falou, oh, entendeu? E fala, fala as vogais, fala o que tiver de falar, né? Então, para estimular a fala é bem legal, bem interessante. Rapidinho para oitava ideia, né, que eu acabei pegando em conversas e tudo mais, que foi a ideia de, e essa foi com meu marido, na verdade, a ideia de fazer a criança, mesmo que ela tenha nervoso com algo, tenha aversão a algo, isso assim, se ela não tiver uma aversão muito grave, né, muito forte, né, se ela não tiver uma aversão muito forte a algo, claro, óbvio, mas se ela tiver uma versão assim, igual a do meu filho, que é a versão do meu filho, a dificuldade dele com texturas é leve, existe, ele limpa no cabelo, ele se incomoda, mas é algo leve, que se você persistir com aquilo, normalmente, ele acaba acostumando e até curtindo a textura. Então, assim, se a sua criança é igual a mim, que é um pouco mais leve, que os sintomas do autismo são mais leves,
você pode fazer isso. Em vez de, por exemplo, meu marido estava brincando com massinha, mas ele não estava querendo muito toque, muito pegar na massinha, brincar e tal. Daí meu marido inventou de colocar assim por dentro da roupa dele. Pegou, puxou a roupa dele e colocou a massinha ali dentro. E aí ele tinha que pegar, então ele teve que ter contato, né? Com a massinha, mesmo que ele não quisesse esse contato com a massinha, tá, gente? Então isso é bem legal, bem interessante. E dá para vocês fazerem aí com diversos objetos, até mesmo também para estimular a criança a resolver o problema de pegar, de ter a coordenação motora para pegar, botar a mão por baixo da roupa e descobrir onde tá, e vai trabalhar toda a coordenação motora e até a, a capacidade de resolução de problemas da criança, tá bom? Então, é só isso. Essas foram as ideias que eu vou deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Que Deus abençoe e tenham bastante conversa com as pessoas, tá bom? Para descobrirem mais ideias. Quem tiver alguma ideia inovadora, diferente, bem legal, pode deixar descrito aqui, tá bom? No vídeo. E que Deus abençoe. Até mais. O próximo Mamãe Investiga. Mamãe Investiga. Mamãe Investiga. Mamãe Investiga.